Atrapalhada na correção digital dos exames ou Computer says no? E a Cimeira da NATO em casa de Erdogan. Estes são temas para o Eixo do Mal de hoje com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Sejam bem-vindos. 17 de julho é a data pela qual o Ministro da Educação se atravessou para a publicação das notas dos exames nacionais. Isto depois dos já muito falados bloqueios e atrasos na plataforma digital de correção. Pedro, olhando para o processo e também para a reação do Ministro a isto tudo, que nota darias ao Ministro? Bom, em primeiro lugar, eu não me alargo sobre o processo propriamente dito. Não sou qualificado para saber se este processo de digitalização e de correção de várias pessoas do mesmo teste é o certo ou o errado. Portanto, não vou entrar por aí. Há quem me diga que é um processo certo, há quem me diga que é o errado. Não vou entrar por aí. O que a mim me importa é o valor político e as consequências políticas disto. Já foi muitas vezes dito, portanto não vou repetir não vou fazer uma análise extensiva e exaustiva dos disparates do Sr. Ministro. Quer dizer, primeiro foi os professores, que não havia problema nenhum. Primeiro não havia problema nenhum. Depois foram, as pessoas que punham os agrafos no código QR, que era uma coisa, assim, um bocado estranha. Depois culpou os diretores por designar os professores. E depois culminou em duas peças, extraordinárias, que foi a primeira a dizer que as famílias precipitaram-se a marcar as férias. Imprudentes, precipitaram-se, lá está, sabendo que, não sei onde é que vivia este ministro, mas quem trabalha uma empresa, ou quem tem uma empresa, ou que sabe como funciona uma empresa, sabe que as pessoas têm que marcar as férias com bastante antecedência, porque é da lei. Mas, pelos vistos, o cavalheiro não sabia. Depois, na RTP, disse algo verdadeiramente que tem que passar em claro, mas que eu acho, quase insultuoso, dizer que, se alguém se sentir prejudicado, tem de provar e depois o Estado ressarcirá. Como se a posição do Estado pudesse cometer os erros que quisesse e que depois logo se via se pagava ou não pagava. O problema disto tudo. É verdade que o Ministro se depara com uma situação que existe, não é só no Ministério da Educação. É que o Estado tem sido sistematicamente depauperado de meios. Mas eu não me comovo com o Ministro, porque o Ministro é um grande apoiante deste tipo de situações. Aliás, ainda há pouco disse, orgulhava-se de ter quase acabado com metade do Ministério da Educação. O que não me admira, sendo este Ministro um grande adepto do praticamente fim do Estado, ou não fosse ele um dos grandes homens daquele instituto, daquele think tank, que provavelmente é o think tank mais bem financiado deste país, que é o Mais Liberdade. Em frente. A confiança no sistema está de rastos, não é? Porque os pais agora pensarão duas vezes, todos os alunos vão pedir revisão de provas, como é normal, porque se o sistema está assim, as pessoas não têm confiança no sistema. O Ministro causou danos irreversíveis a si próprio, ao seu Ministério e ao seu Governo. Por uma questão muito simples. Nós temos todos os dias notícias sobre o SNS. Só que as pessoas, quando entram no CNS, têm boas experiências, normalmente. E, portanto, há assim uma espécie de contra-vapor. Quando diz a educação afeta centenas de milhares de pessoas. Não é só a criança. Não é só o aluno, são as suas famílias, são os seus avózinhos. Cada vez as famílias estão mais concentradas no filho único ou nos dois filhos. Portanto, isto tem consequências atrozes. O problema nisto é que, além do outro problema, é o problema global. É que este governo transformou-se este tipo de atitude que teve o ministro Fernando Alexandre, que mentiu, que, inventou coisas, que disse às pessoas coisas inenarráveis. O problema é que isto é um padrão do governo. Já quando foi a Cristina, ou quando foram os incêndios, nós tivemos... primeiro ignora-se o problema. Até se faz uns vídeos, não sei se te lembras, do Leitão Amar, faz uns vídeos, depois... é como se não existisse. Depois mente-se com quantos dentes na boca se tem sobre a situação. E depois arranjam-se umas desculpas, umas mesinhas, a ver se a coisa passa. E como o nosso ciclo noticioso é o que é,
pronto, depois a coisa passa à frente. Eu francamente, e vou terminar, cada vez que vejo este tipo de situações, que são repetidas no governo, portanto, este ministro com outros ministros, isto é uma atitude de associação de estudantes. Muitas vezes parece-me que isto não é propriamente um governo. É uma associação de estudantes do ensino secundário. Porque a maneira como se lida com as coisas não é respeitadora nem dos cidadãos, nem das instituições. Luís Pedro? Bom, vejamos. Há uns ministérios que são perigosos, porque quando se aceita ser ministro desses ministérios, enfim, arrisca-se a carreira necessariamente. Falo do Ministério da Saúde, que é sempre entra-se com uma reputação e sai-se de lá, enfim, com alcatrão e penas. O Ministério da Administração Interna, este ministro, vamos ver como é que sobrevive a este verão, que tudo aponta que venha a ser um verão catastrófico em termos de incêndios. Para já está com boa imprensa e com muitos pontos de aura. E o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, para além das aberturas dos anos letivos, tem a luta contra o aparelho, a máquina do próprio Ministério. Este homem surgiu e ainda continuam a falar dele e a escrever dele quando sendo um bom ministro, um académico, um homem com grandes competências, que neste processo em si terá cometido um erro de ter, pelos vistos, fatal de ter acreditado nos serviços do Ministério. Porque garantiram-lhe, o sensato agora diz que teria de ter implementado o sistema faseadamente e não desta forma abrupta perante os sinais que o ano passado, enfim, eu não vou discorrer sobre um assunto que desconheço, mas que os serviços lhe garantiram a pé juntos que estava tudo preparado para que tudo funcionasse. E acreditou nos serviços. Ora, enfim, nas situações destas agora, quando se está em apertos e desespero, dizem-se disparates na televisão, como parece aconteceu já por várias vezes o ministro ter dito. Mas eu a sério, a bem de Portugal e do Estado e das reformas em Portugal, eu espero que dia 17 as notas saiam, porque se não saírem, isto vai criar vai criar um precedente, não um precedente, vai novamente premiar o imobilismo no Estado português. É óbvio que até pode ter sido ousado demais ou não ter tido os cuidados suficientes. Mas cada vez que se tenta uma reforma qualquer no Estado, em Portugal, ganha o imobilismo, ganha a incapacidade de mudar. Que não seja mal feito. Sim, mas escuta uma coisa. Aqui o Ministro diz que lhe garantiram que o sistema estava pronto, preparado e os serviços disseram que ia funcionar. E ele acreditou nos serviços e previstos devia ter tido mais cuidado. Mas se falhar, dia 17 as notas não tiverem, nenhum mais ministro ousará fazer qualquer coisa a não ter mais um parecer, mais uma certeza, mais alguém que diga que vai mesmo tudo funcionar. E o Estado português vive no seu pardacente imobilismo. Os ministros não ousarão porque não ousam, os ministérios ficarão porque ficam, os gabinetes não gabineterão porque não gabinetam, e tudo permanecerá porque permanece. E, olha, se tiver sido, obviamente, fazendo com que não haja alunos prejudicados no meio disso, que é importante que eu vou ressalvar, e para não estar aqui a dizer umas coisas mais pataquadas, sem acautelar que não haja miúdos prejudicados. Mas se isto acabar por funcionar e dia 17 houver altas e não houver pessoas miúdos com exames nos mesmos dias e que isto acabe por funcionar, olha, que se primeiro o ter ousado.
Muito bem. Daniel. É que saber o que se faz. Estavas a falar e eu lembrar-me do Sir Humphrey. Sim, mas é que para ser reformista, por assim dizer... Tem que saber o que é que se está a fazer. O que conta não é a vontade. A conta não é a vontade, é a competência. E portanto, se eu se mandasse, que é aquela frase que se eu mandasse fazia isto e aquilo. Pois para mandar é preciso saber mandar, não basta querer fazer isto e aquilo. Sendo que esta decisão nem sequer foi dele, é uma decisão anterior, do governo anterior, em que há um razoável, do que as pessoas com que eu falo, consenso de que é mais justo e equilibrado assim, só que a questão é condições para fazer. Mas eu já lá vou. Eu, apesar das profundíssimas discordâncias políticas e ideológicas que tenho com este ministro, tinham-o por uma pessoa competente, porque é um académico competente, aliás já o citei recentemente aqui por causa das leis laborais, e portanto achei que ele poderia salvar a honra do convento, de um governo que eu acho bastante fraco. Precipitei-me. Sou como ele também sou como as pessoas que marcaram férias, os pais que marcaram férias. Imprudente. Fui imprudente e precipitei-me um bocadinho. Estás perdoado. Isto não é a primeira atrapalhada do ministro. Também não é uma atrapalhada qualquer. Porque envolve o acesso de 166 mil estudantes ao ensino superior. É muita gente. O teste do ano passado foi só com 20 mil? Já vou falar disso, 23 mil. E pode piorar, porque tudo indica que vai haver maiores pedidos de reapreciação e, portanto, os prazos, esperemos que não, deslizarão. Isto envolvia duas plataformas, uma gerida pelo Ministério da Educação, outra por uma empresa privada, não vou que tenha sócios do PSD, há sempre assessores e coisas nas coisas, mas neste caso, como o contrato foi assinado pelo Partido Socialista, do que eu percebi, não me parece que afasta a ideia de favorecimento, quer de um lado, quer do outro, quer ter sido o PSD a favorecer, quer ter sido o PS a favorecer. Provavelmente os dois. Não, é difícil, porque eram só pessoas do PSD, não é? Será que é a assessora do Carlos Moedas, sim. Não deixa de ser estranho que haja um contrato que envolve 300 mil feito por uma empresa de marketing que tem 14 trabalhadores e não tem qualquer currículo nesta área. Mas isso chegaremos lá provavelmente um dia. Mas na realidade é relativamente indiferente. Porque Fernando Alexandre teve a oportunidade de travar. Não interessa o que é que os serviços lhe disseram, interessa o que lhe disseram. Há um ano, a generalidade dos professores, em que lhes chegaram imensos relatos sobre, no tal piloto feito em filosofia, em que houve 23 mil provas, e os problemas foram mais ou menos, relatados foram mais ou menos os mesmos que aconteceram agora. Portanto, ele desvalorizou, disse que tinha sido muito positivo e resolveu alargar. E é uma decisão política dele. Essa é uma decisão política dele, de qual ele é responsável. Os projetos pilotos servem exatamente para isso. Para saber se estão em condições ou não estão em condições de avançar. E se não estão, as reformas, algumas demoram tempo. Demoram tempo, não é só aqui, demoram em todo lado. Se quiseres fazer uma revolução, é rápido. É porque é preciso ser feito. Olha, exatamente, porque cada vez quando falham anda-se muito para trás. Eu até acho, do ponto de vista, a ideia geral parece-me boa. Ele teve, e o Pedro já disse, estamos a falar de um ministro que já depois disto ter acontecido, veio dizer que tem muito orgulho de ter passado os serviços do Ministério para metade dos trabalhadores. Isso não é de borla! Isso não sai de borla! Porque a maior parte das pessoas, num determinado discurso ideológico, as pessoas que trabalham no Estado andam ali a passear, não cumprem funções. E agora foram contratar uma empresa privada. Que é o que têm que fazer. É o que têm que fazer e depois ninguém sabe de quem é que é a responsabilidade. Pronto. Mas como se isto não tivesse sido suficientemente mau, cada vez que o ministro abriu a boca, piorou. A história de marcarem dos professores, da imprudência dos pais acreditarem no calendário que é anunciado. É uma coisa, de facto, sobretudo um calendário que até hoje não falhou. Portanto, tinham boas razões para acreditar. E depois disse que podiam ser ressarcidos. Eles vão distribuir vouchers de férias o Inatel. O Inatel vai voltar a ter uma função e vai distribuir... Já está cheio. A FNAT. A FNAT, não é agora, é Inatel. Deixa-me dizer, enquanto termino, se uma empresa tivesse que estar na situação de dizer que podia ressarcir mais de 100 mil pessoas por causa de uma falha, eu tenho ideia que o gestor, mas o Fernando Alexandre me dirá, porque ele é um liberal e acha que o privado funciona bem, o que é que aconteceria ao Fernando Alexandre se fosse gestor de uma empresa e acontecesse uma coisa destas? Eu tenho ideia que era capaz de ser demitido
pelos acionistas. Parece-me, mas Fernando Alexandre, que faz parte... Fernando Alexandre, que ele faz pôs parte... o pescoço no cepo dia 17. Opa, ele pôs o pescoço no cepo, havia de pôr quem? O pescoço no cepo? Não. Ele é que é o ministro. Claro, ele não pôs o pescoço no cepo, ele pôs o cepo. O cepo veio parar acima do pescoço dele. Capitalismo... O que eu digo é, nas regras em que Fernando Alexandre acredita, porque ele é mais da IEL do que do PSD, nas regras em que ele acredita, pergunto se algum gestor sobreviveria um dia a este acontecimento. No capitalismo português, por acaso, acho que isso, se calhar, provavelmente sobreviveria. Claro. Mas isso tinha que ter um monopólio. Ele tem, de facto. O capitalismo português também não existe bem, mas... Pois tens razão. Isto é uma história portuguesa. A transição digital é sempre difícil e em Portugal é particularmente difícil porque há uma carga de incompetência, de desresponsabilização e de trapalhice que acompanha todos os processos. Desde as máquinas do aeroporto até a AIMA, até a desordem. Portanto, nós fizemos o Simplex com algum sucesso. Instalou-se a desordem. Teve os seus momentos no princípio, agora já está instalado, mas foi um processo que durou anos. Não foi de um dia para o outro. Como é suposto. E teve momentos sinistros, atenção. Teve momentos sinistros, eu recordo-me deles. Uma vez tive 6 horas à espera para renovar um passaporte, sentada. E já estava o Simplex e a transição e não sei o quê. E, portanto, as coisas não correm bem. Isto não é culpa do ministro. Estas coisas têm que ser duramente testadas antes de serem postas em prática. Em Portugal é tudo improvisado. Depois logo se vê. Correu mal, evidentemente, como tinha tudo, porque a extensão disto, no volume de avaliações é imenso. O sistema de avaliação mudou. Eu não sou uma especialista nisso, mas é evidente que este vai ser o sistema no futuro, vai ter que ter ajustamentos, etc. Não sei se as escolhas que foram feitas para fazer esta transição foram as acertadas. Porque agora toda a gente diz que não tem nada a ver com o assunto. Ponto número 1 é este. Isto vai suceder noutras áreas. Eu imagino, agora que se fala de inteligência artificial e que certamente vai ser aplicada na área da saúde, e vai ter que ser, mais cedo ou mais tarde, os problemas que isso vai trazer. Nem consigo imaginar. E tudo vai ser assim, vai ser aos saltos. Nós tivemos anos, desde Guterres, creio, a falar no polo tecnológico. Portugal ia ter um polo tecnológico de ponta, nunca se materializou. E agora estamos no momento do salto tecnológico, que era a segunda fase. Mas o salto tecnológico também está-se a materializar com dificuldades. Mas vai ter que se materializar. O ponto número 2, o ressarcimento pelo Estado, conhecendo o sistema de ressarcimento pela via judicial em Portugal das pessoas prejudicadas, é uma afirmação... Já os miúdos vão estar licenciados. É uma afirmação grotesca, irrealista, e que o ministro, que foi desastrado na gestão disto, como se diz agora, na comunicação, mas pelo menos esta ideia não faz sentido algum, não é? Mostrado em Portugal, para ressarcir uma pessoa está há anos, para ressarcir mais de 100 mil pessoas, eu imagino. É evidente que alguma desconfiança fica sobre o sistema, e esse é o meu terceiro e último ponto. Dia 17 o ministro comprometeu-se com uma data de resolução. Não pode no dia 17 vir dizer, olha, afinal isto não correu outra vez bem e é no dia 18 ou no dia 19. Ele comprometeu-se pessoalmente. Eu não sou pela demissão do ministro. Eu não podia o ministro já lá está alguma dele. Coisa, isso é um disparate. Substituir este ministro agora seria um erro brutal. Iria para lá um ministro que não sabe sequer do que é que se trata, de resolver o problema, tornaria tudo pior. Portanto, o ministro tem que ficar, mas terá que ter algum cuidado. Não sei como os governos agora têm todas imensas agências de comunicação muito bem pagas, melhores que os ministros até, os salários. Então? Convinha ter algum cuidado no treino desta gente, no modo como eles vão falando, com os erros e com os erros do sistema e com os seus próprios erros. Eu acho que Fernando Alexandre vai continuar. Há um sistema de aprendizagem em Portugal com os próprios erros, que aliás é sempre o nosso, e espero que esta aprendizagem faça com que para o ano isto não volte a suceder. Mas também, se voltar a suceder, eu não fico muito surpreendida, porque os processos de transição em Portugal, são como aconteceu com o Simplex e outros, são longos e têm momentos em que a vida das pessoas é duramente afetada. Portanto, eu espero que mesmo com a Amália e este país do século XXI
em que nos querem fazer entrar. Amália, a inteligência artificial. Aquela que diz que o ministro que o primeiro-ministro é... Tem muito poucos parâmetros, mas parece que é fantástica. Falhou no nome do primeiro-ministro. Tudo em Portugal se resolve com duas coisas. Ou somos uns génios, ou então há fundos europeus para resolver o problema. Neste caso não há fundos europeus. No caso dos exames, não é como a falta de água que vamos à procura dos fundos europeus para nos resolver a vida. A verdade é que em Portugal há muito pouca gestão da competência e há muito pouca afirmação da responsabilidade. O ministro é politicamente responsável por este desaire. Tem apenas que admitir que é politicamente responsável, que houve erros, falar pouco. Eu acho que o silêncio é uma qualidade de ouro e dizer isto vai ser resolvido, se calhar não precisava dizer no dia 17, dizia vai ser resolvido até ao dia tal e se dava-lhe uma certa margem de erro. Não pode, então as pessoas têm que organizar a sua vida, não pode dizer no dia destes, ter dito até ao dia 20, pronto. Não, 17 tem que ser no dia 17. Se aquilo não tiver resolvido, não vejo razão nenhuma ele se demitir ou meter a cabeça, não sei, porque é uma coisa, estamos sempre a decapitar ministros. Sim. E é como os ayatollahs, aparecem mais a seguir e são piores. Eu acho, deixa-me só uma notinha. Eu acho a tolerância com este governo verdadeiramente extraordinária. Eu tenho a certeza que se isto fosse noutro governo, estávamos todos aos gritos a pedir as demissões e a mandar este governo para o outro lado. E Marcelo a fazer E por outro lado, pressão. acho notável que uma coisa que afeta tanta gente, o Primeiro-Ministro não tenha tido uma palavra e tenha preferido ir ao futebol e falar do Ronaldo e da seleção. Muito bem. Há as burcas, há coisas muito mais importantes. Vamos falar da Cimeira da NATO, que aconteceu esta semana, em casa de Erdogan, o amigo de Trump. Eu sou um verdadeiro calhau com olhos, porque lá passou-se coisas muito importantes, mas eu só... Sim, eu disse um calhau com olhos. Mas eu só fiquei a matutar nas prendas que o Erdogan deu aos líderes. Umas pistolas com revólveres. Coisa que dá sempre imenso jeito. E fiquei a matutar nisto. Mas os meus colegas, que são muito mais evoluídos que eu, viam lá coisas muito mais interessantes. Daniel, queres começar? Mas eu acho, simbolicamente, é bastante importante. Aurélio, não sejas modesto. Primeiro, os 5%. Os Estados Unidos, eu já disse isto várias vezes, mas não vou cansar de repetir, os Estados Unidos, que têm a maior máquina de guerra do mundo, que estão presentes em 5 continentes e têm permanentemente uma guerra ofensiva e não defensiva em curso, gastam entre 3,4% a 3,8%. Os 5% são um delírio, um absurdo completo, sem pés nem cabeça, que levarão à destruição do Estado Social, se forem cumpridos, Serviço Nacional de Saúde, escola pública, sistema de reformas e, portanto, estenderão, já está a grande parte estendido, acabarão de estender o tapete vermelho para os inimigos da Europa, os aliados dos inimigos da Europa chegarem ao poder. E quero saber para que é que se vai servir o nosso sistema de defesa. Porquê é que os Estados Unidos têm tanta pressa? Não tem nada a ver com a defesa da Europa. Porque querem manter a dependência da Europa e, no meio, fazer algum dinheiro. Muito dinheiro. A indústria de defesa da Europa só poderá ter alguma tecnologia própria com impacto daqui a 10, 15 anos, demora esse tempo. E é importante que faça todas as compras que tem a fazer antes de o conseguir. E não vai conseguir porque nem vai tentar, já se percebeu. Os F-35, por exemplo, não são a melhor opção, mas são a opção disponível. E, portanto, é isso que a Europa tem que comprar. Vai gastar 50 mil milhões para, em grande parte, gastar na indústria de defesa dos Estados Unidos. Aquele empregado do Trump, aquele senhor absolutamente deprimente, Mark Rutte, deu um grande abraço a Montenegro, lá estás disse que queria que o zumbido da maquinaria passasse a fazer um rugido. Eu só ouço a caixa registradora, o que eu ouço, o barulho que eu ouço, plim, é da caixa registradora, não é um zumbido, é plim. Gosto muito. Mesmo, é porque isto não se trata só de onde é que se gasta o dinheiro. A compra, por exemplo, dos drones de vigilância marítima, ou, por exemplo, dos F-35, são um contrato vitalício da nossa dependência militar e tecnológica dos Estados Unidos para as próximas décadas. Isto é exatamente o oposto do que a Europa tratar da sua defesa. É exatamente o contrário. É a Europa com gastar dinheiro para reforçar a sua dependência em relação aos Estados Unidos, porque a dependência militar é, antes de mais, hoje em dia, uma dependência tecnológica. Mesmo a coprodução em solo europeu que foi negociada. Nós seremos, mais uma vez, uma linha de montagem de projetos americanos. Os mísseis Stinger, por exemplo,
a Europa fabricará com tecnologia americana e dependente para as próximas décadas da tecnologia americana. Portanto, basicamente, nós produzimos algum hardware, mas o software vai continuar nas mãos de quem manda. Isto, portanto, não é, ao contrário do que foi vendido, uma emancipação da Europa, a chegada à maioridade. Não, é o contrário. Nós passamos a pagar uma renda mais alta para continuar em casa dos pais. É exatamente isto que nós estamos a fazer. Os Estados Unidos têm todo o direito de sair da Europa, de definir como prioridade a China e o Médio Oriente. É absolutamente normal, mas para mim não tem grande debate. O problema é que os Estados Unidos não estão a sair da Europa. Estão a garantir que se mantêm no comando da defesa europeia. Os Estados Unidos vão continuar a determinar tudo o que é fundamental em relação à defesa europeia, só pagando menos. Por isso. E aquilo a que assistimos, do meu ponto de vista, em Ankara, é a rendição definitiva da Europa, não só em relação aos Estados Unidos. Em relação aos Estados Unidos, à Rússia e a todo o resto dos Estados Unidos. A Europa, neste momento, perdeu, ou seja, a única coisa que mudou em relação à situação em que tinha é que aprofundou a sua dependência e decidiu que ia destruir o seu Estado Social em nome dessa dependência. Clara. A culpa de parte disto, ou muito disto, é dos líderes europeus, é das lideranças europeias, que são desastrosas, que não vão conseguir nem salvar a Europa, nem salvar as suas próprias democracias quando isto tudo acabar. O rearmamento à pressa e desajeitado que está a ser pensado como uma enorme, gigantesca ficção e arma de propaganda, não existe. Não é possível. Não é possível, não há um plano para fazer esse rearmamento, não sabemos com quê, quanto e como é que os 27 países, ou sobretudo os países, as potências, se vão unificar processos de comando e processos logísticos e processos de armamento e máquinas, no fundo. Muitas destas máquinas vão estar obsoletas em breve tempo, porque a tecnologia da inteligência artificial, que são os americanos que têm, evidentemente, vai impor as suas próprias regras neste mercado. Portanto, isto é uma ficção. Os 5% são um valor absolutamente aleatório com efeitos punitivos que Trump arranjou. Não corresponde exatamente a nada. E depois há duas doutrinas. As duas doutrinas são falaciosas. A do Sr. Mark Rutte, que é arrojar-se aos pés de Trump e oferecer-lhe a Groenlândia, coisa que ele já fez, e a outra doutrina, que é a de Macron, que não tem seguimento nenhum, que é a da autonomia estratégica. Isso não vai existir. A ficção da guerra com a Rússia é porque, como não houve nunca um plano de paz para a Ucrânia e para a Rússia, que a Europa nunca conseguiu fazer, passa cheques, foi o que fez com o Médio Oriente, foi exatamente a mesma coisa, provavelmente com as mesmas consequências, significa que a Europa arranjou esta ficção de uma Rússia que quer invadir a Europa para justificar até internamente os seus próprios desaires e as suas próprias insuficiências. E, portanto, é evidente que aquilo que está em curso é um gigantesco processo de destruição daquilo que é o modo de vida europeu e dos sistemas sociais europeus. Não tenho sobre isso dúvida. Depois, há outra ficção. É engraçado porque estas câmaras de eco da propaganda são extraordinárias. Foi, sem dúvida, importante conceder à Ucrânia a licença, mas aquilo é de uma dificuldade técnica. A Ucrânia não está nem perto preparada para fabricar. A Alemanha já tem essa licença, o Japão já tem essa licença e ainda não conseguiram ter mísseis suficientes, os famosos PEC-3, que são os mais avançados. Cada míssil daqueles custa, por enquanto, entre 4 a 6 milhões. Um míssil intercepta um míssil balístico ou hipersónico, mas não faz nada contra drones. E os russos têm drones. E, portanto, esta capacidade protege a Ucrânia daqui a muito tempo. E é muito cara. Pergunta-se novamente quem vai pagar todos estes esforços de guerra. Mas ela não coloca neste momento a Ucrânia em nenhuma situação mais segura. E a Rússia vai retaliar, e vai retaliar maciçamente. Quando se passa o tempo entre dizer que a Rússia vai invadir o Terreiro do Paço e a Rússia está exangue e Putin vai cair, talvez seja bom esclarecer que não é bem essa a situação. A Rússia está, e aliás a situação no Golfo e o petróleo, está em situação para continuar a guerra, para continuar a ser uma ameaça, está a tomar, falta-lhe
20% do Donbass, faltam-lhe 20% do Donbass. É provável que não consiga 100% do Donbass, mas está a caminho disso. Esta é a verdade. No terreno, a guerra continua a avançar muito lentamente, com enorme derramamento de sangue. As proezas da Ucrânia têm sido em atacar o território russo. Mas isso torna a Rússia ainda mais perigosa. Porquê? Uma Rússia instável, que é a maior potência nuclear do mundo, é um perigo enorme para a Europa. A segunda maior. Enormíssimo. 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 A menor potência nuclear da Europa, não é do mundo, da Europa. Enganei-me. Em segundo lugar, à volta de Putin, há um grupo de gente que é mais extremista do que Putin. E, portanto, esta ideia de ter uma Rússia onde o poder fica fragmentado é a maior ameaça que a Europa pode ter. Portanto, o modo como a diplomacia europeia se abstraiu desta questão, saiu desta questão, arranjou este arqui-inimigo, aliás clássico, já vinha das doutrinas americanas e das guerras americanas na Ásia, do Vietnã, etc., de derrotar a potência, não só não protege a Ucrânia, é bom que a Ucrânia tenha essa licença e que se possa armar, mas isso são garantias de segurança no futuro, não são garantias de segurança no presente. E todas estas máquinas, todos estes sistemas, a bateria Patriot custa 1 bilhão e tal, os mísseis, cada míssil custa estes milhões todos, não são uma garantia de proteção contra as novas máquinas, os novos drones que vão ser fabricados no futuro. Ou seja, qual é o projeto da liderança europeia neste momento para aquilo que são os perigos reais no território europeu? Não é nenhum. E tanto não é que a situação em Ankara foi tremenda, como se calcula, foi humilhante. Mais uma vez os americanos vieram puxar as orelhas, Trump abraçou-se a Erdogan e acabou por abandonar, há pormenores excitantes nisto tudo, por abandonar a Turquia no velho Air Force One, sentindo que estava ali perto do Médio Oriente, e depois foi para o Reino Unido, e do Reino Unido é que viajou para os Estados Unidos, porque o novo avião oferecido pelo Qatar parece que não tem ainda as garantias de segurança. Pedro. Ou seja, todos estes mecanismos são extraordinariamente complexos, extraordinariamente caros. A Europa e a União Europeia está super endividada, está a endividar gerações futuras. E qual é o plano? Não sei, não sabemos. Pedro. Eu achei interessante uma análise do New York Times que dizia que isto tinha sido a cimeira, que tinha havido 2 cimeiras, no fundo. Não tinha havido só uma e tinha havido 2. E também foi, de facto, a minha leitura. A primeira foi a do Trump, que fez o espetáculo habitual. Quer dizer, curiosamente, nós não falamos, e a maior parte das pessoas também, pouca importância deu, os insultos aos europeus, ameaças vagas sobre retirar os soldados. Quer dizer, nem o número disso, quando se ia retirar, retirava tudo, mais umas ameaças assim meio tontas sobre a Groenlândia. Quer dizer, é basicamente o costume. Tudo isto acabou por... acho que a maior parte das pessoas, nem mesmo o eleitorado americano, isso é a grande vantagem do Trump, nem os europeus, já ninguém liga àquele tipo de atuar. E ainda para mais, depois foi sublinhado com o fim, quando ele disse que tinha havido a lot of love e a lot of unity. Quer dizer, portanto, nada disto faz sentido. E ele entra e sai como se fosse um espetáculo, assim, de uma ópera bufa. A segunda foi a tentativa de organização da Europa. Eu não sou tão pessimista, não sou de todo tão pessimista como a Clara e o Daniel. Acho que está a haver, de facto, um esforço, e pelo menos um esforço para que a Europa e os seus restantes parceiros de fora da Europa consigam ter um projeto de defesa. Eu acho que isso já existe e eu acho que já todos perceberam, ou pelo menos os mais importantes, que não se pode contar com os Estados Unidos. Não se pode contar falar com num os projeto Estados de defesa Unidos. como o Canadá. Não, com o Canadá, com o Japão, com a... Não existe. Não, que se está a trabalhar noutra coisa. Está a trabalhar noutra coisa. Nenhuma necessidade de defesa da Europa. A necessidade de defesa da Europa é diferente da dos Estados Unidos, provavelmente a Turquia também é diferente, e no entanto fazem todos parte da NATO. Bom, mas eu vejo já que a Europa já não conta com os Estados Unidos. Da Rússia. Claro, fala. Os Estados Unidos já ninguém conta com eles na Europa. Isso é a mensagem que me parece
que me parece evidente. Há dois indivíduos que, de facto... O problema é que estão a comprar armamento aos Estados Unidos. Vão ter que contar com os Estados Unidos. Mas eu vou aí. Está decidido. Mas eu vou aí. Primeiro, ainda não está definido, e em segundo, eu tenho noção que quando se faz diplomacia e quando se tem esses processos tão grandes de ruptura, as coisas não podem ser de chancas. Não podemos chegar, eu acho que os europeus chegassem e dissessem acabou tudo com os Estados Unidos, não compramos mais nada. Isto não resultava, porque isto não era sequer viável no curto prazo. Agora, há uma coisa que eu concordo inteiramente com os meus dois camaradas. Aliás, há mais, mas isso é central. A questão dos 5% é, na sua essência, estúpida. Porque é um número deitado à sorte. Mas que pode ter repercussão. Eu acho que os Estados europeus devem investir muito fortemente na sua defesa. Eu acho que o têm de fazer. Aliás, porque eu não acho que a ameaça russa seja uma brincadeira. Um país que decide ocupar um dos maiores países da Europa assim de repente e que ameaça toda a gente à sua volta, não é uma ameaça para se deixarem claro. Ainda para mais depois temos a história que também nos diz algumas coisas sobre isto. Portanto, eu não acho que seja algo para passarem claro. O grande problema é que, primeiro, não há um plano. Quer dizer, o que é que se vai fazer? Porque cada vez que se faz um plano, e vamos aqui sempre ir ao mesmo, quer dizer, nós precisamos de um exército, precisamos de uma organização, porque quem diz que a Europa precisa de se defender, mas que não pode gastar os 5%, coisa que eu estou de acordo, porque eu acho que organizando-se uma defesa não era preciso nem sequer, se calhar, nem 2 nem 3, mas é que temos que ser coerentes, ou queremos nos defender e queremos ter um exército e queremos ter um projeto de defesa, ou então queremos que isto continue, a salganhada continua. A dar 8 ou 80 porque não é, um exército. Não é 80. Não existe em lado nenhum do mundo. Daniel, existe um exército Daniel, não há maneira, não há maneira. Há uma NATO europeia. Uma NATO europeia, mas, não há um exército. Mas uma NATO europeia não vai funcionar dessa forma. Mas deixa-me acabar. E a segunda... Exército sem Estado? Não, Daniel, existe isso em lado nenhum, que existiu na história, seria perigosíssimo, aliás, respondia a quem? Eu fico sempre esmagado... Eu não me importo ser interrompido. Eu fico sempre esmagado com o facto de achar que não se pode haver uma organização, que se pode haver um exército sem um comando único. Não acredito nisso. E agora a questão é esta. Se de facto se vai para essa loucura de se gastar os 5% sem ter uma organização, isso é melhor fecharem as democracias, que vamos ter um problema sério. Luís Pedro. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Bom, primeiro há uma... Eu hoje li um artigo sobre isso, sobre uma saturação sobre o show Trump a nível diplomático, então sobre esta teatralidade a 2 atos, que é o choque e amor, e os próprios... Mas que leva também a um risco, que é de que se começa a não levar a sério o próprio Trump e começa a achar que, isto nunca haverá consequências sobre o que ele vai dizer. Por outro lado, há uma sensação nítida de querer ganhar tempo. Faltam 2 anos e meio para ele se ir embora e a sensação de que ele se poderá, neste momento, mesmo a meio da cimeira da NATO, voltou a entusiasmar-se com o Irão e a perder o interesse na cimeira NATO porque voltou a atacar o Irão. E a sensação que nestes 2 anos e meio muita coisa internamente se vai passar. Nos Estados Unidos... As midterms podem criar uma nova dinâmica de poder interno nos Estados Unidos que retire o interesse destas coisas da Groenlândia, da Europa e da NATO. Por outro lado, há a sensação de que os números com gasto na NATO era uma coisa que o Obama falava e que nunca ninguém lhe deu atenção. Agora, estes 2%, estes 3%, eu ouvi o Montenegro falar dos 2% e dos 3%, quer dizer, lá dentro cabem as estruturas da proteção civil, cabem hospitais, quer dizer, aquilo... Os 2% e os 3% cabe lá tudo, cabem pontes, cabem infraestruturas, quer dizer, aquilo que basta é pôr lá um número que vá animando o Trump, porque tudo é possível pôr lá dentro. Aparentemente, se construir um hospital, aquilo serve para defesa, como número para defesa. O que é trágico, e ganhar há uma sensação nítida que se está a ganhar tempo até sair o Trump e os 5% só para 2030
30 e não sei Cheiro quantos. Trump Já, não vai mudar. se não vier o J.D. Vance... vier o J.D. Vance... Não é uma loucura. O que há é também a sensação seguinte, é que não muda isso, mas já mudou a noção de que a Europa necessita de criar uma defesa convencional a 5 a 10 anos. E se formos ver o que é uma defesa convencional, não tem necessariamente... se não tiver lá o merceeiro do Trump, não se necessita necessariamente de ser uma defesa em que se compra os F-35 e se pode criar outra uma indústria de defesa, por exemplo, direcionada com a Ucrânia, que é uma possibilidade. Está um artigo muito interessante sobre o que é que seria uma defesa europeia convencional num long reading do Financial Times, e que seria não drones e tanques, mas tanques e drones com uma ligação à indústria ucraniana. Portanto, mas pela primeira vez não foi um inimigo externo, mas um inimigo interno, que fez com que a Europa esteja a pensar pela primeira vez na sua autodefesa convencional por causa de uma necessidade urgente. Portanto, pelo menos está-se a pensar nesse assunto sem necessariamente pôr em causa o Estado Social, porque o Estado Social está dentro da defesa. Muito bem. Vamos às notas. Clara, Le Pen. Le Pen, eu acho que temos que prestar alguma atenção ao que se vai passar em França a partir de agora, porque vai determinar muito até do que nós estamos aqui a dizer sobre a defesa comum da Europa e sobre a União Europeia e sobre os mecanismos que levaram à criação da União Europeia. Porque, evidentemente, que quem sair vitorioso das próximas eleições francesas, se for Marine Le Pen, o mundo vai mudar na Europa. A Europa vai mudar. E começa provavelmente a mudar em França e depois não sei se vai mudar noutros sítios. Aquilo que aconteceu com Marine Le Pen, eu acho que foi um erro, foi lawfare, que é como se chama, que é evidente. Perseguição política através dos tribunais. Já tinha acontecido na Roménia, com más consequências, e agora aconteceu em França, e esta decisão foi salomónica, porque os juízes provavelmente acharam, para já o poder dos juízes sobre as eleições, acho um desvario, sinceramente. Os eleitores pronunciam-se e acabou. A perseguição, as malfeitorias de que Le Pen é acusada, são malfeitorias que foram praticadas por outros partidos, foram praticadas não é por outros, todos pelo Jean-Luc Mélenchon, e provavelmente aquela história da espera à casa de Rui Rio tinha a ver também com esse... Toda a gente praticou estas malfeitorias. Resumindo e concluindo, Le Pen, afinal, candidata, se eu pensei, eles acharam que ela com a pulseira eletrónica, ela tinha dito, eu com a pulseira eletrónica não sou candidata. Evidentemente que ela não ia dar ao Jordan Bardella, que já estava lançado e que tem tido contactos, e que estava bem lançado, a oportunidade de a substituir, porque ela está há décadas à espera deste momento. Daniel, lei do arrendamento. O que se passar em França, vamos assistir a grandes desenvolvimentos na Europa. Daniel. Os últimos 2 pacotes de habitação feitos pelo Governo correram muito bem. Foram fantásticos. Contribuíram, porque nós já estávamos mal, mas contribuíram para o maior aumento do preço das casas da história. 20% mais ou menos de média por ano, 3 vezes mais do que a média europeia. E o Governo, porque a equipa que ganha não se mexe, portanto repete e continua, vem mais um, voltou à carga, porque acha que o que está a travar o mercado de arrendamento é a regulação do mercado e o excesso de defesa dos inquilinos. Vai acabar com outra... Há coisas que eu não acho mal, ali, quase sempre, não é? Mas vai acabar com o travão que limitava o aumento dos preços das rendas entre contratos e que correspondia a manter nos próximos anos que eles mantivessem os preços de mercado à volta, não é? Portanto, basicamente era essa a solução. Acabaram com isso. Existe, que é a coisa mais extraordinária, de antes existia o limite para a caução no início do arrendamento, eram 2 rendas. Agora não há teto. Portanto, se alguém quiser pedir 1 ano de rendas como caução, pede 1 ano de rendas como caução. E haverá quem peça, garanto. É definitivamente as pessoas das cidades. O preconceito ideológico deste governo, que é provavelmente o governo mais ideológico que alguma vez tivemos, no pior
no pior termo, no pior sentido. Eu não estou a falar do Primeiro-Ministro, que esse não tem ideologia nenhuma, mas eu estou a falar de vários ministros. O preconceito ideológico leva este governo a pensar assim, se o mercado não funciona é porque não o estão a deixar funcionar e há excesso de regulação. É um automatismo. No pior, quando eu digo o pior, é um dogma ideológico. E depois falaram do apoio social, que é talvez a coisa que está menos esclarecida. Eu acho bem que haja apoio social menos esclarecida. O que chegamos no fim disto é que este governo, mais uma vez, pela terceira vez, vai mandar mais achas para uma fogueira que está a arder. Pedro, a lei da burca. A lei da burca. As burcas, as burcas são peças de roupa absolutamente odiosas, são símbolos de opressão sobre as mulheres, são símbolos de menorização, são uma violência tremenda sobre as mulheres. Não há dúvida nenhuma. Agora, o que foi feito com esta lei foi exatamente fazer com que as mulheres ainda tenham consequências piores. Ou seja, em Portugal isto não é um tema, porque se houver meia dúzia de mulheres que andam de burca... Quantas burcas viste tu? Nenhuma. Em Portugal, nenhuma, francamente. Mas isto é uma lei que não é feita para ninguém. Já lá vou. Mas mesmo para as pessoas que usam a burca, o facto de agora não poderem sair à rua, e à rua não irão sair, porque há mecanismos de opressão dentro dessas famílias que obrigam depois a ficar em casa ou em sítios mais protegidos, menos capacidade estas mulheres vão ter, já tinham muitíssimo pouca, de se autonomizar. Portanto, quem acha que iria fazer bem às mulheres, não vai fazer mal. Mas isso também não interessa, porque quem fez esta lei não está interessado em proteger nem mulheres, nem a questão da segurança, não está. Isto é mais uma daquelas leis. O Chega, como sabemos, é um grande combatente dos direitos das mulheres. Isto é mais uma operação politiqueira para fomentar sentimentos, para, enfim, acirrar sentimentos primários às pessoas. E é daquelas coisas que não têm significado nenhum, próxima da questão da lei da nacionalidade, que não havia problema nenhum. Mas isto é uma espécie de uma bandeira para animar umas pessoas, enfim, as pessoas que nós já sabemos que não dominam bem alguns dos temas e que querem ter umas bandeiras. Luís Pedro Nunes vai andar às voltas, a começar em Almada. Sim e não. Ok. Antes pelo contrário. Sim, não, mas eu tinha ia falar da Almada, deste extraordinário facto do ano em que choveu mais nas últimas décadas, não haver água em Almada, uma cidade que está ali ao lado do maior rio de Portugal. Mas, olha, não me apetece. Em cima do maior aquífero. Sim, não me apetece. Talvez culpa do PC, talvez culpa do PS. Enfim, olha, não vou falar disso. Mas vou falar do outro assunto, que é o seguinte. Eu que não gosto de futebol, que não sigo futebol, que não vejo futebol, tenho assistido pasmado com a discussão em volta do Cristiano Ronaldo, mas eu como milhares de outros portugueses, deve ter uma história similar, eu tenho várias. Eu estava em 2014 perto de Mossul, num checkpoint, há um iraquiano com coisa que embirra comigo, estava a dormir cá atrás do carro, bate no vidro, embirra comigo, achou que eu tinha ar de ISIS, do coisa, começa a apontar-me a arma, eu a dizer Portugal, Spain, e claro, e depois disse a palavra mágica, foi Cristiano Ronaldo. E quando eu disse Cristiano Ronaldo, a cara dele riu-se, o tio abraçou-me, ele disse Messi, ele era Messi, era coisa, não sei quantos, rimos todos, lá segui a minha vida, isso aconteceu várias vezes, aconteceu a centenas, a milhares de portugueses que ninguém sabia onde eles diziam Cristiano Ronaldo e foi uma palavra mágica que aconteceu, foi uma palavra passe, foi uma honra ter vivido no momento em que o mundo todo soube que era Cristiano Ronaldo e, portanto, eu queria aqui agradecer-lhe a ele essa possibilidade de me ter aberto algumas portas e de me ter aberto a vida no Laos. E de me ter aberto umas portas e de me ter feito com que muitos sorrisos acontecessem. Voltamos na próxima quinta-feira sem Ronaldo, mas com estes 4. Até lá.